Embarcações, essas máquinas maravilhosas. Eu, Alessandro Barile, engenheiro naval e civil, vou guiar vocês por este caminho. E quando passarem por esta porta, esqueçam qualquer ideia já preconcebida e vejam os novos horizontes que estão à nossa frente. Esta apresentação contém imagens e partes de vídeos encontrados na internet aberto ao público, para melhor compreensão do que é explicado. Caso alguma imagem ou vídeo seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor, me avise. Eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Contato via e-mail barile@hotmail.com.br. As embarcações podem ter 4 tipos de sustentação. Pode ser hidrostática, aerostática, hidrodinâmica e aerodinâmica. Podemos representar essas sustentações através de uma pirâmide. Os vértices apresentam um tipo de sustentação, enquanto que as faces e a parte interna da pirâmide representam uma combinação de sustentações, e chamamos essas embarcações de embarcações híbridas. Vamos começar esta apresentação com as embarcações de deslocamento. Embarcações com sustentação hidrostática. É o princípio de Arquimedes. A sustentação é igual ao peso do volume deslocado e que é igual ao peso da embarcação, e também chamamos de deslocamento. A sua resistência ao avanço é a soma da resistência de fricção na superfície do casco, e esta aumenta conforme aumenta o tamanho do casco. A resistência de ondas formada pela proa, e esta aumenta muito com o aumento de velocidade. A resistência de deslocamento do fluido em relação ao casco, incluindo apêndices, e a resistência do ar da área exposta acima da linha d'água. Essas embarcações são muito utilizadas pela humanidade, em mar, rio, lagos, para carregar muita carga, muitos passageiros, com finalidade militar, para salvatagem, para rebocadores, para pesqueiros, catamarãs, SWAT, submarino e uma infinidade de aplicações e utilidades. As embarcações são tão antigas quanto a humanidade. A humanidade começou a utilizar desse transporte bem antes de aparecer a roda. Os egípcios já transportavam obeliscos de até 100 metros através do rio Nilo. Nesta foto nós vemos uma canoa de 10 pés, que foi encontrada em 8.000, que data de 8.000 a.C. Nessa segunda fotografia nós vemos um desenho de uma embarcação movida a remos, datada de 2.600 anos antes de Cristo, encontrada no Cairo. 2.500 a.C., essa embarcação, nome Khufu, foi encontrada próximo à pirâmide de Giza, Gizé, Egito. É um barco de 43,6 metros que foi lacrado intacto. 1000 anos depois de Cristo, embarcações vikings com velas. 1450, época dos descobrimentos, embarcações com 3 e 4 mastros e vela. 1845, já temos as primeiras embarcações a aço e movida por hélices. Em 1910, as embarcações deixam de usar o carvão e passam a usar óleo diesel. Em 1959, já aparece a primeira embarcação cargueira com energia atômica. Modelo atual de um conteneiro, de um petroleiro, de uma embarcação de passageiros e de um submarino. Estas embarcações ditas de deslocamento possuem uma série de vantagens.
entre elas, baixo custo por tonelada transportada, grande capacidade de carga, grande autonomia e radiação, fáceis de construção e manutenção, bom comportamento em estado de mar, boa estabilidade, boa manobrabilidade. Apresento algumas desvantagens, entre elas, velocidade baixa e limitada em 1,34, raiz do comprimento de linha d'água. Potência aumenta muito com pequeno aumento de velocidade. Para o futuro, mais pesquisa nas formas de casco para reduzir a resistência de fricção e resistência de onda. Estudo de materiais alternativos e formas construtivas para reduzir o peso leve. Estudo de sistemas propulsivos com maior eficiência energética e mais ecológicos. Mais estudo de processos anticorrosivos. Aumentar a automação com redução e eliminação de tripulantes. Hovercraft são embarcações com sustentação aerostática. O princípio técnico é levantar o casco da água, de modo a retirar a resistência do casco com a água. Isso é feito insuflando ar na parte inferior e reter através de uma saia flexível. Retirado o casco da água, a resistência ao avanço é somente a resistência do casco com o ar, que é infinitamente inferior à resistência do casco com a água. Essas embarcações, elas possuem um sistema de propulsão que movimenta hélices ou jato para sistema de propulsão, movimento, e há um sistema de insuflamento de ar. O sistema pode ser conjugado ou separado. A utilização dessas embarcações é muito recomendada para regiões em que há limitação de calado, pântanos, região com areia, áreas geladas, principalmente para transportar passageiros, operações de resgate e salvatagem. This machine breaks all the rules. It can penetrate some of the toughest terrains on Earth, over land, over water, from the polar ice to the rapids of the Amazon. This is the ultimate frictionless floating machine. The incredible hovercraft. Em 1870, o engenheiro inglês John Thornycroft apresentou estudos de um modelo de embarcação de deslocamento com um recesso no fundo. Sua intenção era lubrificar o fundo do casco com ar e, com isto, reduzir o arrasto com a água. Conseguiu bons resultados com o modelo. Em sua patente, deixou muito claro que deveriam haver meios para manter o espaço de recesso sempre cheio de ar. Em 1936, o engenheiro finlandês Tuvio Juhani-Kallio apresentou o P10 e o P11, que era uma espécie de catamarã com insuflamento de ar entre os cascos, atingindo aproximadamente 80 nós. Em 1950, o engenheiro Christopher Cockerell descobriu como reduzir a perda de ar. Esse foi o grande pulo do gato. Introduziu o jato periférico de forma a formar uma cortina de ar em todo o contorno do colchão de ar. Em 1959, o mesmo Cockerell conseguiu colocar em prática o seu aerobarco SR-N1, chegando a 25 nós na travessia do Canal da Mancha. Em 1962, já temos a nossa primeira embarcação comercial, a VA3, com 24 passageiros, fazendo a travessia entre França e Inglaterra com uma velocidade de 60 nós. Estas embarcações SRN-4 começaram a transportar passageiros em 1968
e foram retiradas de trajeto no ano 2000, com a inauguração do túnel entre França e Inglaterra. Ela chegava a transportar 418 passageiros, 6 carros, com uma carga máxima de 112 toneladas e podiam chegar até 40 nós. Esta outra embarcação é atual, a Zubre, com 57 metros de comprimento. Ela tem 400 metros quadrados de área de carga, 150 toneladas de carga para transporte, velocidade máxima a 63 nós, 30 a 40 nós em cruzeiro, e podem chegar até o Mar 4 em operação. Essas embarcações têm uma série de vantagens. Alta velocidade, flexibilidade de se moverem sobre água, solo, gelo, vegetação, pântano, grande estabilidade. Não requer instalações portuárias especiais, ela pode encostar em qualquer local para carregar e descarregar. As grandes desvantagens são a manobrabilidade deficiente. Superfície de movimentação deve ser perfeitamente livre de obstáculos e plana. Muito barulho interno e externo. Seu custo aumenta muito com o aumento de carga. Alto custo de manutenção. Para o futuro, precisa haver mais pesquisa em manobrabilidade, mais pesquisa em sistema propulsivo alternativo com maior eficiência energética e mais ecológico, mais pesquisa de material e formato da saia flexível, com vista a reduzir o desgaste e reduzir a perda de ar, mais pesquisa para transitar em superfícies com obstáculos. Aerobarco são embarcações com sustentação hidrodinâmica. A sustentação é dada através de folhos submersos, que, quando em movimento, geram uma sustentação hidrodinâmica igual à asa de avião. Sua resistência ao avanço é a resistência de arrasto da embarcação com ar, somada à resistência de arrasto do folho submerso, que é muito inferior à resistência do casco com a água, possibilitando atingir altas velocidades. Abaixo vemos duas fotografias. Uma é a do folho, apresentando a sustentação hidrodinâmica e arrasto, e a outra é de um barco suspenso em relação à superfície da água, com os folhos de vante e o folho de ré. Há dois tipos básicos de configurações de folhos. O folho secante, ele é autoestabilizante. Quando a embarcação rola para um lado, os folhos que emergem ganham sustentação e o que sai da água perde sustentação. Da mesma forma com o trim. E os folhos totalmente submersos ou submersos, que não possuem momento restaurador. Esses precisam de superfícies de controle, flaps com acionamento automático para manter o equilíbrio. A utilização dessas embarcações para passageiros, militar, guarda costeira, resgate, salvatagem, esporte e recreio, entre outras. Quando você tem pouca carga e quer bastante velocidade, é a embarcação ideal. Em 1906, Henrique Forolini construiu um modelo em escala real com um sistema de folhos tipo escada e chegou a uma velocidade de 68 km por hora com apenas 60 HP. Em 1919, Alexander Graham Bell e seu sócio Frederick Baldwin apresentam o HT4, conseguindo um recorde de velocidade, 114 km por hora. Em 1953, essa embarcação XCH4 chega a 65 milhas por hora
e enfrenta ondas de 1 metro. Já em 1960, esta embarcação militar apresenta uma velocidade máxima de 63 nós e os folhos são do tipo secante. 1976, essa embarcação Cacilhas carrega 240 passageiros a 43 nós com folhos totalmente submersos. 1979, o Flying Dolphin Zeus com 130 passageiros, folhos secantes, apresenta uma velocidade de 35 nós. Em 2012, o quadrofólio é apresentado ao público. Diz o fabricante que a embarcação chega a 40 km por hora com apenas 3,7 kW motor elétrico, com baterias de lítio de 4,5 kW, construído em fibra carbono Kevlar com raio de ação de 100 km. Em 2012, a Hydrofoil Incorporated apresenta o 50T e diz o fabricante que essa embarcação chega a 100 nós, com folhos retráteis movido por 2 turbinas de 1840 HP. As embarcações apresentam muitas vantagens. Alta velocidade, são muito silenciosas, são confortáveis em estado de mar, dentro do projetado. As desvantagens é que elas possuem limitação de calado, porque elas possuem os folhos na parte inferior. São perigosas quando navegam em estado de mar acima do projetado. São perigosas quando navegam em águas com muitos detritos. São muito sensíveis à variação de peso e centro de gravidade. Tem limitação de velocidade devido ao efeito de cavitação de folho. Tem custo alto de manutenção. Para o futuro, mais pesquisa e aumento de velocidade com folhos supercavitantes. Mais pesquisa em materiais de construção mais resistentes e mais leves. Mais pesquisa no sistema de propulsão, mais eficiente energeticamente e mais ecológico. Mais pesquisa em folhos retráteis articulados. Mais pesquisa no sistema de controle de folhos e flaps automaticamente. WIG, Wing in Ground Effect, ou Wing Ship ou Flying Boats. São embarcações de sustentação aerodinâmica. A sustentação é dada através de folhos, tipo asa de avião, que quando em movimento no meio aéreo, geram uma sustentação aerodinâmica, de alto desempenho, devido à proximidade da asa com a superfície de água ou solo. Abaixo temos um desenho esquemático apresentando uma WIG com o folho de vante e o folho de ré. Sua resistência ao avanço é a resistência de arrasto da embarcação com ar, somada à resistência de arrasto das asas, que é muito inferior à resistência do casco com a água, possibilitando assim atingir altas velocidades. Imagine a boat that glides effortlessly across the waves at 3 times the speed of typical marine craft, getting safely to your destination with style and comfort. The WigItWorks Airfish 8 is a novel convergence of aviation technology and marine craft design. Its unique wing geometry and body structure exploits an aerodynamic phenomenon known as wing in-ground effect. An aircraft experiences ground effect when it flies in close proximity to the ground, producing additional lift from the increased air pressure beneath its wings. Flying above the sea's surface means that the Airfish 8 experiences no hydrodynamic drag, making it fuel efficient. Fuel consumption per mile per passenger is lower than conventional high-speed marine craft at high speed. Classified as a marine craft and powered by a car engine running on unleaded petrol, the Airfish 8 is simple to maintain and inexpensive to operate. With a payload of 1,000 kilograms, the Airfish 8 cruises at up to 90 knots with a range of 250 nautical miles. De forma diferente aos overcrafts, que devem insuflar para baixo do veículo para formar um colchão de ar estático,
Essas embarcações em movimento conseguem formar um colchão de ar dinâmico entre a asa e a superfície, devido ao efeito de solo, que em inglês é chamado de ground effect. Em alta altitude, sem efeito de solo, na ponta da asa aparece o efeito contrário de sustentação. Já no caso, quando a embarcação voa próximo à superfície, ou a aeronave próxima à superfície, aparece o efeito solo. O vórtice de ponta de asa é inibido pela proximidade com a superfície. Essas embarcações são utilizadas para transporte passageiro, uso militar, em grande distância, mar abrigado, trajeto entre ilhas, baías, entre outras finalidades. Em 1920, essa embarcação chamada DOX, com 150 pessoas, consegue fugir do inimigo cruzando o Atlântico com extrema economia de combustível, voando a poucos metros do mar. Em 1963, o engenheiro alemão Alexander Lippisch desenvolve o projeto X-112, com asa delta invertida e com apenas 25 HP consegue atingir a velocidade de 124 km por hora. Em 1966, o russo Rostislav Alexeyev apresenta o Caspian Sea Monster. Com um comprimento de 92 metros, ele chega a atingir uma velocidade de 500 km por hora e com um deslocamento total de 544 toneladas. Em 2019, uma empresa lança o WIG Airfish 8, projeto de Lippisch com asa delta reversa e cauda em T, com 17 metros de comprimento, motorização de 500 cavalos, motor de carro, ele consegue chegar a 200 km por hora e pode levar até 8 passageiros. Essas embarcações, estas aeronaves, vamos dizer assim, que são na categoria de embarcações por voarem muito próximo à água, elas possuem uma série de vantagens, principalmente alta velocidade, silenciosas, menor custo que as aeronaves e confortáveis em estado de mar dentro do projetado. Mas elas têm as seguintes desvantagens: perigosas navegando em estado de mar acima do projetado, manobrabilidade muito difícil, são muito sensíveis à variação de peso e centro de gravidade, é necessário muito espaço ao seu redor e muita extensão de mar para decolagem e aterrissagem. Por navegar em próximo mar, sofre muita corrosão por maresia. Alto custo por ser tecnologia aeronáutica. Para o futuro, muita pesquisa ainda pode ser desenvolvida. Materiais de construção mais resistentes e mais leves, mais pesquisa no sistema de propulsão, mais eficiente energeticamente, mais ecológico, mais pesquisa para conseguir operar em estados de mar mais agressivos, mais pesquisa no sistema de automação de asas retráteis, mais pesquisa em redução de comprimento de decolagem e aterrissagem e mais pesquisa no sistema de manobrabilidade. Bom, chegamos ao fim da parte 1. Muito obrigado por terem assistido a esta apresentação. Se gostaram, indiquem aos amigos. Na parte 2, vamos falar sobre lanchas de planeio e de semiplaneio. Muito obrigado.